compartilhar dessa palavra maravilhosa, que Deus possa falar aos nossos corações. Amém. Nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, enquanto os irmãos procuram, vou estar suplicando a misericórdia de Deus para que Ele fale conosco. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Pai de amor, misericórdia e graça. Somos teus filhos, Pai, e aqui estamos seguindo a tua vontade e misericórdia. Nessa noite, Pai, o nosso pedido é que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Amém. Viemos aqui para ouvir. Que o Senhor vá de encontro com as nossas necessidades. Amém. É o nosso pedido, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, que é o Filho amado, nós oramos e agradecidos. Amém. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: Olha, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém. Graças a Deus. Só queria aqui fazer um comentário. O escritor aos Hebreus, quando ele cita aqueles irmãos que foi lido aqui no capítulo 10, tudo que eles suportaram e estavam suportando, a alegria de ver os seus bens sendo levados, mas tendo em vista a preciosidade das riquezas celestiais que os aguardavam, uma coisa é certa: eles assim viviam e agiam porque eles conheciam a Cristo. Amém. Durante esses dias, eu pude ver uma pessoa cristã chamando a atenção daqueles que tinham acesso ao seu depoimento, dizendo que enquanto vocês, filhos de Deus, enquanto vocês cristãos, estão curiosos para saber o que os vossos pastores vão pregar nos púlpitos das igrejas, vocês deveriam estar atentos para aquilo que acontece em Israel. Vocês deveriam saber que o Irã agora é a bola da vez, para que venha se cumprir a promessa da volta de Cristo. Nós devemos tomar cuidado com essas palavras. Nós devemos orar por Israel, sim, mas não desviar o nosso foco para Israel. Não tirar a nossa atenção de Cristo. Amém. Porque por mais que seja alarmante a situação lá, nós devemos orar sim pelo povo de Israel, mas nosso foco é Cristo. Amém. Nós não devemos alicerçar e empenhar o nosso conhecimento e a nossa caminhada naquilo que está acontecendo, e no que aquilo ali pode mostrar para nós de novo em relação à volta de Cristo. Não. Como igreja, nós devemos aguardar sim a volta de Cristo, mas nunca desviar os nossos olhos dele. Isso, todas as vezes que eu venho aqui, eu digo, e hei de repetir todas as vezes que eu puder estar aqui segundo a vontade de Deus: Cristo é o nosso alvo. Amém. Cristo é o nosso alvo. Eu já fui convidado a falar da palavra de Deus e falei de Cristo. Não fui mais convidado, mas o nome de Cristo está sendo exaltado. Amém. Não por mérito do homem, mas por mérito dele mesmo. Tem um pastor conhecido em todo o Brasil,
que tem se afundado até o pescoço na política e fazendo muitos filhos de Deus errar por causa da posição dele. Mas um irmãozinho de longe manda um recado para ele, e ele ouviu, porque depois ele comentou, dizendo: olha, meu irmão, eu ouvi você falar tantas coisas, e como com ódio você se levanta contra os seus adversários, que você os tem como adversários. A sua posição deveria ser em pregar a palavra de Deus e orar por eles, mas você se levanta contra eles. Mas em nenhum momento eu ouvi você falar de Cristo. Em todas as suas palavras, em nenhum momento eu ouvi você falar de Cristo. Porque se você tivesse falado de Cristo, com certeza o Espírito Santo teria constrangido ao arrependimento. Se vai ouvir, não sei, mas nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque, de acordo com aquilo que nós falamos, nós podemos induzir muitas pessoas ao erro. Mas quando nós falamos de Cristo, com certeza o Espírito Santo vai estar trabalhando na vida da pessoa com quem nós falamos. E se for da vontade de Deus, o coração e o entendimento dessa pessoa será iluminado e se entregará a Cristo. Então, que nossos lábios venham a ter palavras de vida. Amém. Que Cristo seja o centro. Por isso aqui, Pedro está escrevendo aqui, e no versículo 15 ele fala: olha, antes de tudo que vocês estão sofrendo, as perseguições que vocês estão sofrendo, santifiquem-se a Cristo como Senhor. Santificar a Cristo como Senhor é você viver uma vida digna de Cristo. É você viver uma vida de Cristo. Aí sim você estará santificando a Cristo. Quando você está vivendo em conformidade com aquilo que o Senhor nosso Deus quer de nós. Isso é santificar a Cristo. Do contrário, não. Do contrário, tudo que nós vivemos ou fazemos, se não for para a glória de Cristo, nós estamos profanando o corpo de Cristo. Então está dizendo aqui: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Está falando de vida. Está falando de atitudes no nosso cotidiano. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós respiramos aqui, estando sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. E o que é a razão? Eu fui procurar saber, para que vocês entendam também, assim como eu entendi. O que é essa razão? A razão é a habilidade que o Senhor nos dá, como Deus nos criou, criaturas que têm consciência, que têm ciência. E aí, a razão é a habilidade para fazermos uma avaliação da maneira correta. Nós temos consciência, e hoje, como os filhos de Deus, nós podemos escolher agir do modo correto, de acordo com aquilo que o Senhor quer, ou então fazer como muitos fazem e induzem ao erro. Então, é fazer uma avaliação da maneira correta, em que prevalece o bom senso. Imaginem Salomão, quando está ali julgando o povo e trazem para ele aquelas duas mulheres com aquela criança. Ele tem sabedoria de Deus, ele usa o bom senso, ele usa essa razão, ele usa de prudência. E essa razão é o estado em que nós nos sentimos seguros de algo, ou que sabemos com certeza a respeito de alguma coisa. Então, quando Pedro está escrevendo essa carta, então ele fala:
vocês devem estar sempre preparados para responder a todos que vos pedirem razão, ciência, conhecimento da esperança que há em vós. E o que é essa esperança que está em vós? Quando eu leio 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, lá escrevendo para o seu filho na fé, ele vai dizer, olha, ele se apresenta dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então nós devemos estar preparados por qualquer momento da nossa vida, vão pedir razão da nossa fé em Cristo. Vão perguntar para nós quem é esse Cristo que nós servimos, o que nos levou até Ele, como nós o conhecemos. Então nós devemos estar preparados para responder a questionamentos. E pasmem muitos que respondem a esses questionamentos e firmados nessa razão, firmados e alicerçados em Cristo, não negam o nome de Cristo e se entregam à morte, são sacrificados sim, como os nossos irmãos da igreja primitiva assim o foram, mas não negam, porque eles conhecem a Cristo. Por isso os irmãos hebreus lá, eles conheciam a Cristo. Por isso, justificar aqui o procedimento deles, como cristãos verdadeiros, santificavam a Cristo em seus corações. Mas quem é esse Jesus? O que a Bíblia nos fala? Eu os convido agora a conhecer um pouquinho só desse Jesus maravilhoso, Filho de Deus, que veio até nós. Em Gênesis 1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está falando que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Senhor estava ali, mas Jesus estava ali. Mas como que eu sei que Jesus estava ali? Porque aqui no versículo 1 e 2 está falando que o Senhor no princípio criou Deus, está falando de Deus Pai, o Deus Criador. Mas como que eu sei que Jesus estava ali? É simples de ver e perceber, porque no mesmo capítulo, no versículo 26, vai dizer, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Deus Pai, Criador de tudo, não estava só naquele momento. No momento da criação, Jesus estava lá. Quem é esse Jesus? É Filho de Deus, que tudo foi criado por intermédio dele, e sem ele nada do que foi criado foi criado. Nós precisamos conhecer. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito desse Jesus que estava lá na criação? Mas onde que eu posso buscar? Mas a palavra de Deus não contradiz, ela confirma. Cada versículo é confirmado, porque lá em João, no evangelista João vai dizer, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas cadê Jesus aqui? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, por isso completa lá quando o Senhor Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus estava lá. E o evangelista aqui, o apóstolo João, está dizendo, olha, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E não conhece até hoje. O mundo não conhece a Cristo, o mundo não conhece a Jesus. Por isso nós vemos toda essa balbúrdia que acontece. E ainda querem que o povo de Deus olhe para Israel, olhem o que está acontecendo lá. Ou seja, desligue de tudo aquilo que você está ouvindo a respeito da palavra de Deus e olhem para
veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós cremos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso que nós cremos, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas será que nós estamos preparados para responder quando nós formos questionados a respeito desse Jesus maravilhoso que nós servimos, desse Deus maravilhoso? E por isso, irmãos, um conselho: quando falar de Deus, não fale simplesmente de Deus, mas fale de Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aponte para Ele, porque há muitos deuses por aí, mas nós como cristãos devemos falar de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que olhou para nós com olhos de misericórdia e nos concedeu o Espírito Santo como consolador, orientador, que nos conduza enquanto estamos aqui. Nós devemos estar preparados para quando pedirem a nós razão da nossa esperança. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que veio até nós, foi o Senhor que nos escolheu. Nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas o Senhor veio até nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, mas não citou ainda o nome de Jesus, não falou ainda Jesus Cristo, mas João vai dizer, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João está testificando do Filho de Deus que já existia antes de mim. Lá no momento da criação, Jesus estava lá, e a palavra de Deus comprova que Ele estava lá, e João está testificando aqui: ele já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus, irmãos. Não se deixe enganar. No momento em que aquela pecadora é levada até Jesus pelos religiosos, pelos fariseus, pelos judeus e todos aqueles que se levantavam contra Jesus, não se admire se você ouvir, se você chegar ao conhecimento que ali a lei e a graça, eles estavam disputando entre si a nós. E pasmem, a graça venceu a lei. A lei queria que aquela mulher fosse apedrejada. A lei queria que os desígnios, todos os preceitos da lei condenassem aquela mulher, mas a graça estava ali e deu a ela a vida, porque confrontou a lei. Oh, meus irmãos, se isso não for maravilhoso para nós, como filhos de Deus, poder conhecer um pouquinho mais desse Jesus, para que nós possamos dizer com certeza quem Ele é. E aí, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí João Batista: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque Jesus, quando Ele estava ali, numa demanda com os judeus ali, os judeus estão dizendo: olha, nós sabemos de quem você é filho. Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse para eles: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam. Contudo, vocês são filhos do diabo. Vocês não me ouvem. Por isso, o apelo nas cartas ali em Apocalipse: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus diz para
alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aí eles perguntam para Jesus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse mesmo eu sou que lá em Êxodo 3 está tratando com Moisés, e Moisés está ali tentando escapar da missão dada a ele por Deus. Ele fala: mas Senhor, quando eu chegar lá diante do teu povo, quem eu direi que me enviou até ele? Se o Senhor disse: eu sou o que eu sou, quando você estiver lá, diga: o eu sou enviou você. E Jesus está dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus diz ainda mais, lá em Lucas 24. Ele diz: olha, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Bíblia toda fala de Cristo. Se nós lermos um versículo, um capítulo, e nós não enxergarmos Cristo, nós temos que clamar pela misericórdia do Espírito Santo, que revele para nós Cristo através da sua palavra. E se a nossa mensagem na nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, não for Cristo, nós estamos equivocados naquilo que nós estamos fazendo. Com certeza, irmãos. Com certeza. Se nós estamos aqui essa noite e nós não estamos reunidos por causa de Cristo, nós estamos equivocados na conduta da nossa vida. É preciso nós nos arrepender e voltar a Cristo. Nos arrepender e pedir orientação do Espírito Santo. Nos arrepender e clamar pela misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso. Oh, irmãos, eu lamento em dizer que no momento em que nós compartilhamos a palavra de Deus, daqui a gente pode observar irmãos dormindo. Irmãos que não estão atentos à palavra de Deus, não atento a mim, não atento ao Oswaldo, não atento ao nosso irmão Walter, não atento ao nosso irmão Severino, aqueles que trazem a palavra, não, atentos à palavra de Deus, vamos estar atentos à palavra de Deus. Se não for esse o propósito de nós estarmos aqui, nós estamos equivocados e perdendo o nosso tempo, irmãos. Não que nós sejamos melhor, não. Eu imagino o quanto nós suportaríamos se o irmão viesse aqui na frente e lesse o Salmo 119 e ao terminar lesse o Salmo 119 de novo. E ao terminar, ainda dando tempo, lesse o Salmo 119 de novo. Qual seria a nossa reação? Porque é a palavra de Deus que está sendo lida. Então, irmãos, que nós possamos ter consciência, irmãos. Porque chegará um momento que nós seremos questionados a respeito da nossa conduta diante de Deus. E o que nós estamos fazendo com o tempo tão precioso que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja, cultuando o nome dele. Que nós possamos pensar, irmãos. E esse Jesus, ele é anunciado 700 anos antes do seu nascimento por Isaías. Lá no capítulo 9 de Isaías prevê ali para um povo que vivia em trevas. Ele vai dizer: olha, o povo que vivia em trevas, além do Jordão, Galileia dos gentios, viu resplandecer a luz. Gentios, viu resplandecer a luz. Jesus veio até nós. E nós podemos ver a luz de Deus, porque o Senhor veio até nós. E aqui Isaías vai dizer: olha, e é maravilhoso, irmãos, e devemos procurar entender isso, porque os galileus ali, eles eram um povo desprezado pelos judeus, assim como os samaritanos. Eles não eram bem-vindos na sociedade judaica religiosa. Mas a profecia aqui de Isaías vai dizer assim: olha, mas para a terra que estava aflita
não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Está anunciando aí o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles viviam em trevas, mas não, a luz virá até eles. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, a presença de Jesus Cristo ali. Jesus Cristo se revelando aos gentios ali. E nós somos luz. Nós somos aqueles que, por Deus, somos empenhados em levar a palavra de Deus a esse povo gentil que ainda não conhece. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo. O povo de Deus se multiplicou, irmãos. A partir do momento do Pentecostes e anúncio do Evangelho, a igreja começou a crescer. A alegria lhe aumentaste, porque agora há presença de Jesus Cristo. Nós andávamos em trevas, mas hoje nós somos povo de Deus, e essa alegria aqui também é para nós. Alegrarmos eles diante de ti, diante de Deus, diante de Jesus, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Como no dia em que Gideão venceu os midianitas. Está dizendo aqui que agora esse povo não anda mais em trevas, não anda mais em tristeza, agora eles andam na luz, eles andam em alegria. É o povo lá de Hebreus que vê ser levado tudo que tem, mas eles aceitam com alegria, porque a riqueza que os aguardam, a riqueza celestial é muito maior do que tudo que eles possam possuir aqui na terra. Por isso eles deixam levar com alegria. É a vida de Pedro, que se sente, que sai rindo, sorrindo, alegre por sentir-se digno de sofrer por causa de Cristo. É essa alegria que está falando aqui desse povo que não tinha alegria, andava em trevas, e agora a luz veio até eles. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo, servirão de combustível para o fogo. Não há mais guerra, não há mais contenda. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A paz em Cristo. A paz. Por isso que esse versículo está dizendo, porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de combustível ao fogo. Por quê? Porque agora a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Não. Contra os principados e potestades nas regiões celestiais, esse mundo tenebroso. É isso, irmãos. E por que tudo isso? Por que essa alegria? Acabou a bateria. Por que toda essa alegria, irmãos? Não perca o foco da palavra de Deus. Por que toda essa alegria? O profeta vai dizer o motivo dessa alegria. E ele continua dizendo, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem nos tem aconselhado? Quem é o Deus da nossa vida?
Quem nos chama a viver com Ele na eternidade? Quem nos traz paz, até mesmo em momentos difíceis? Setecentos anos antes do nascimento de Cristo, Isaías já profetizava a vinda dele. E quando nós chegamos ali, em Isaías 53, é tremendo o que está escrito ali. Mas vamos um pouquinho mais. Quem é Jesus para você, irmãos? Será que nós o conhecemos? Não, nós não o conhecemos na totalidade. Mas com certeza nós teremos a eternidade para conhecê-lo. Nós teremos a eternidade para agradecê-lo por tudo que Ele fez por nós. E Tomé estava junto com Ele. E lá em João 14, Tomé vai dizer: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus para você? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É o caminho que me conduz ao Pai. Jesus é o caminho. Em João 14, Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus lhes diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido, irmãos. Que isso não ocorra conosco há tanto tempo que nós estamos nessa caminhada. E o Senhor dizer para nós que nós não o conhecemos. Não é de todo tão triste do que ouvir dele que ele não nos conhece. Mas Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E Filipe está dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí nos leva lá a Paulo, quando Paulo está naquela dificuldade, sofrendo ali, e ele diz: Senhor, me livra disso daqui, desse espinho na carne, me livra desse agente de Satanás que está me esbofeteando a todo instante. E o Senhor diz: não, a minha graça te basta. E Filipe está dizendo: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus está oferecendo a Ele mesmo a graça de Deus ali. Você está comigo e você não me conhece. E o Senhor está dizendo para Paulo ali: olha, o meu filho lhe basta. O meu filho lhe basta. A minha graça te basta. E Jesus, a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 3, que o Pai testemunha a respeito dele e diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em Mateus 17 vai dizer, o Senhor dizendo novamente: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria e paz, irmãos, em Romanos. Romanos 8 vai dizer lá: olha, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados, aqueles que foram glorificados. Mas ali, quando diz que aqueles que foram predestinados para serem feitos para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E sendo a imagem do Filho de Deus, o Senhor terá prazer em nós. Porque é só mesmo uma vida conforme a vida do Filho de Deus para que Deus tenha prazer em nós. Conhecer a Cristo, precisa andar com Ele. Saber quem é Jesus, precisa andar com Ele. Porque em Mateus vai dizer assim: olha, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O
O que o mundo diz ser o Filho do Homem? O mundo não conhece. O mundo vai dizer qualquer coisa. Mas o mundo quer ouvir de você, Filho de Deus, quem é Jesus? Quem é esse Cristo? Quem é esse Deus maravilhoso? Quem é esse Espírito Santo que falam que habitam dentro de vocês? Quem é? Precisamos andar com o Cristo para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. E aí, os discípulos dizem, olha, uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, Jesus quer que nós o conheçamos. O Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai de Jesus Cristo, quer que nós o conheçamos. Porque Jesus pergunta para os seus, não importa aqueles lá de fora, é vocês que importam. O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus então ele afirma, e esse afirmar aqui, irmãos, é comprovar, é confirmar, é garantir, é assegurar a Pedro que não foi carne nem sangue que revelou isso a eles. Você está dizendo, Pedro, mas quem revelou isso a vocês foi o meu Pai. Foi o meu Pai que revelou. Em João 6, Jesus olha para aqueles que o abandonaram, por não entender a sua mensagem, não o conhecer. E aí Jesus pergunta para eles, vocês também não querem ir com eles? Vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem seguir os seus caminhos? E aí Pedro vai dizer, Senhor, para quem nós iremos? Quem vai nos conduzir? Quem vai nos direcionar para aquilo que nós devemos fazer? Tu tens palavras da vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pedro confessa ali quem é Jesus Cristo. É o Filho do Deus vivo. É o Santo de Deus. Por isso Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. E pasme, irmãos, o próprio inimigo confessa a Cristo. Em Lucas 4 nós vemos as tentações de Jesus e ali o inimigo colocando em dúvida a filiação de Cristo. Se tu és filho, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Mas em Atos 19 nós vamos ver ali aqueles filhos do sacerdote, aqueles 7 filhos ali que tentam expulsar aqueles demônios ali, e o demônio fala, olha, eu conheço, eu sei quem é Jesus, eu conheço a Paulo, mas vocês. Então o inimigo conhece a Cristo e ele confessa. Sabe por quê? Porque em Lucas 28 tem um endemoniado lá, e a palavra de Deus vai dizer assim, olha, então arrumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Imagine a situação desse homem. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. E esse prostrar não é o homem, mas aquele que estava nele, se prostrou diante de Jesus. E esse exclamando aqui e dizendo em alta voz, é sentido de indignação, de raiva, de ódio. E aí, esse demônio vai dizer, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. O demônio conhece quem é Cristo, e ele confessa quem é Cristo. E por isso, irmãos, como igreja, nós precisamos conhecer a Cristo. Conhecer mais desse Cristo maravilhoso. Porque quando nós falarmos de Cristo, quando nós anunciarmos a Cristo, quanto mais nós fazermos isso, falar de Cristo e anunciar a Cristo, o Espírito Santo nos constrangerá ao arrependimento. E nós devemos viver uma vida de arrependimento, porque é com essa palavra que Jesus começa o seu ministério.
arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando eu chego em Colossenses 1, ali, irmãos, no capítulo 1, no versículo 14, vai dizer que em Jesus nós temos a redenção e a remissão dos pecados. No versículo 15, Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. No versículo 16, em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No versículo 17, Jesus é antes de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Nele subsiste todas as coisas. Nele subsiste todas as coisas. Não esqueçam dessa palavra, porque subsistir significa que a nossa existência só é possível devido à presença dele mesmo em nós. No versículo 18, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele era o unigênito de Deus, por causa da cruz, ele agora é o primogênito. No versículo 19 vai dizer que em Jesus reside toda a plenitude de Deus. No versículo 20 vai dizer que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso é Deus fazendo através de Cristo ali na cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e nos céus. E no versículo 22, Jesus nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele, para nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o Cristo que nós devemos conhecer e anunciar. Colossenses 2 vai dizer: Jesus Cristo é um mistério de Deus e neles estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, tinha muito mais, mas não tem mais tempo. Que Jesus continue falando aos nossos corações. Amém. E se um dia perguntarem a você, mas como que você tem certeza de tudo isso? Você vai poder dizer que o único apóstolo mencionado na Bíblia, a forma com que foi morto, foi Tiago, que Herodes fez passar a fio de espada. Mas a história, esta Bíblia, diz e anuncia todos os outros apóstolos como foram mortos. Se nós buscarmos nas histórias com relação a isso, nós vamos encontrar todos os apóstolos e a maneira com que foram mortos, a não ser João, que foi preservado por Deus. E se está fora da Bíblia, nos comprova que esse Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando perguntarem para nós, e nós dizermos para eles: olha, na Bíblia anuncia apenas a morte de Tiago, a fio de espada, mas a história, ela diz a respeito de todos os outros, a maneira com que foram mortos, porque não negaram a Cristo, não arredaram o pé. Eu vou dizer para os irmãos: homens não morrem por aquilo que ele duvida. Pensem nisso. Pensem nisso. A dúvida nos leva à incredulidade.